Cara, eu consegui uma parceria incrível com o professor Marcos Duarte do canal Stack Mobile, inclusive o arroba dele tá aqui embaixo, é só você dar uma olhada, o link do canal dele, aonde eu e o Marcos criamos uma playlist aqui no Aratech Brasil, então dá uma conferida para ver se você tá na sequência das aulas, clica no link aqui embaixo também. E nessa sequência de aulas você vai aprender a criar um aplicativo de notícias do absoluto zero. Na verdade você vai criar dois aplicativos, vai estar fazendo o mesmo serviço, um aplicativo administrador, que vai simplesmente servir para você postar suas publicações ali, e um outro aplicativo que vai ser o cliente. Então tudo que você fizer aqui como administrador vai ser atualizado nesse aplicativo cliente. E adivinha qual serviço de banco de dados a gente vai utilizar? O Firebase, tão pedido por vocês aí. E lembrando que essa aula está sendo feita também na linguagem Kotlin. Vocês pediram e a gente atendeu. Então com certeza vale a sua inscrição aqui nesse canal e no canal lá do Marcos Duarte, cara. Clica lá que vai ser a nossa moeda de troca e vai ser o nosso termômetro para ver se realmente você está gostando desse conteúdo. Não esquece de comentar lá também nos vídeos dele que você veio pelo Aratech Brasil, beleza? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso aplicativo de notícias. Continuando, a gente agora vai gravar essas informações no banco de dados. Então a gente vai escrever uma nova notícia e vai publicar essa notícia. E aí a gente vai salvar os dados dessa notícia no nosso banco de dados, para depois a gente recuperar esses dados e passar para o aplicativo de notícias do usuário. Então, para o usuário ler a notícia, a gente precisa ter alguma notícia no banco para recuperar. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso fechar esse arquivo de strings, a gente não vai utilizar mais por enquanto. A gente vai acessar aqui a nossa Activity Main, onde a gente vai trabalhar com toda a parte lógica da aplicação. E aí o que a gente precisa fazer? Para a gente trabalhar com esses componentes aqui, conseguir manipular esses componentes aqui no código, utilizando a linguagem Kotlin, a gente precisa recuperar a referência desses componentes, ou seja, recuperar o ID desses componentes. A gente pode estar utilizando o método findViewById, que é um método próprio aqui, né, nativo do próprio Android Studio, ou a gente pode utilizar a biblioteca do ViewBinding, que é mais fácil do que o findView para recuperar a referência dos componentes, é mais atual e é mais seguro. Eu vou estar utilizando a biblioteca do ViewBinding. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui o Project, a gente precisa configurar o ViewBinding do nosso projeto. Então a gente vai acessar aqui o build.gradle a nível de app, vamos dar dois cliques aqui, e aqui embaixo de Kotlin Options a gente vai definir o ViewBinding. Então eu vou definir aqui, ó, ViewBinding, vou abrir e fechar chaves, e aqui eu vou escrever a palavra Enable. Recebe true, ou seja, recebe verdadeiro. Você vai escrever isso aqui, ó, view, binding, abre e fecha chaves, enable true. Vamos sincronizar o projeto. Beleza, com o projeto sincronizado, a gente vai acessar a main activity, que é a nossa tela principal, e a gente vai configurar o view binding na nossa main activity. Eu vou criar aqui uma variável privada, que vai ser do tipo late initVar, que eu vou chamar de binding, que é o nome da biblioteca. E aqui eu vou colocar com letra maiúscula Activity, e já vai aparecer aqui, ó, Activity Main Binding, que basicamente é o nosso layout aqui, ó, Activity Main, que é activitymain.xml, é o nosso layout, e Binding, o nome da biblioteca do ViewBinding. Então, para a gente conseguir recuperar o ID dos componentes que estão no nosso layout aqui, Activity Main, a gente precisa configurar o ViewBinding na nossa parte lógica. Então aqui vai ser Activity Main, é o nome do nosso layout, na qual a gente quer recuperar a referência dos componentes, e Binding é o nome da biblioteca. Então o nosso layout vai estar dentro dessa variável Binding aqui. Feito isso, dentro do onCreate, eu vou passar a minha variável Binding, que tem o meu layout, Activity Main Binding, vai receber novamente Activity Main Binding.inflate, a gente precisa inflar um layout, e a gente vai passar o layout inflator. Feito isso, aqui no Set Content View, é aqui que a gente vai conseguir exibir esse layout. Então eu vou pegar aqui o binding e vou estar utilizando o root. Feito isso, a gente já vai conseguir pegar o nosso layout, que é activitymain.xml. Agora a gente já consegue, através do bind, recuperar a referência de qualquer componente. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa definir um evento de clique para esse botão publicar notícia. Quando a gente clicar nesse botão,
a gente quer pegar todos os dados que estão nesses edit texts aqui e salvar no nosso banco de dados. Então esse botão precisa escutar eventos de clique. Quando a gente clica nele, ele não escuta eventos de clique. Então vamos definir um clique nesse botão. Utilizando o bind, né, a biblioteca do viewbind, a gente consegue visualizar, dando ponto aqui, ó, consegue recuperar todos os IDs que estão no nosso XML, Activity Main. A gente consegue recuperar o nosso edit autor, edit publicar notícia, né, que é o botão de publicar notícia, edit data notícia, edit notícia e o edit título notícia. Então consigo recuperar o ID de todos esses componentes e trabalhar com eles da forma que eu quiser. Nesse caso, eu quero recuperar o botão, que é o BT publicar notícia, pode ver que é um button, vou pressionar o Enter, e agora eu quero definir um evento de clique nesse botão. Eu vou estar utilizando o ponto aqui e vou utilizar o método setOnClickListener, esse primeiro método aqui. Vou pressionar o Enter novamente, e agora o meu botão ele já escuta eventos de clique. Quando eu clicar nesse botão, antes de a gente salvar esses dados, eu quero verificar esses campos vazios, porque se caso eu mandar para o banco de dados esses campos sem nada, basicamente vai chegar valores nulos no banco de dados, vai chegar uma string vazia. Então a gente quer evitar mandar dados nulos para o nosso banco de dados. Então a gente vai verificar os campos vazios. Para verificar os campos vazios, a gente precisa capturar o que o usuário está digitando em cada texto desse daqui. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui para o título. Então, variável título vai receber binding, ponto, eu vou recuperar o meu edit título notícia, ou seja, eu vou recuperar esse campo de título aqui. Eu vou capturar o que o usuário está digitando utilizando o text. Então, utilizando o text, eu vou capturar o que o usuário está digitando aqui. Então, ele vai colocar aqui, ó, ele vai escrever um texto aqui. Esse texto que eu escrevi, eu vou conseguir capturar através do text. E aí eu vou converter para string, utilizando o método toString. Vou fazer a mesma coisa para todos os campos. Vou criar agora uma variável chamada de notícia. Vai receber o binding, ponto. Vou recuperar a notícia, então edit notícia. Vou capturar o que o usuário está digitando, ponto text, e vou converter para string. Agora eu vou criar aqui a data de publicação, então vou colocar a data, recebe binding, ponto, edit data notícia, né, que é a data da notícia, vou capturar o que o usuário está digitando e aqui eu vou converter para string. E agora eu vou capturar o autor aqui, então binding, ponto, edit autor notícia, ponto text, ponto toString. Feito isso, eu vou estar utilizando uma estrutura condicional if-else para a gente conseguir fazer uma validação aqui e verificar esses campos vazios. Então, se o título estiver vazio, então eu vou estar utilizando essa função isEmpty. Então, se o título estiver vazio, eu quero mostrar uma mensagem para ele preencher todos os campos. Então, se o título estiver vazio ou a notícia estiver vazia, ou a data estiver vazia, ou o campo de autor estiver vazio, eu quero exibir uma mensagem para o usuário para ele preencher todos os campos antes de a gente salvar no banco de dados. Então aqui eu vou definir um tust, ponto, making text, aqui eu vou passar o contexto para minha mensagem. Nesse caso eu vou passar o dis, é o contexto da minha main activity. Vou dar uma vírgula e aqui eu vou passar uma mensagem que é um char sequence, uma mensagem que vai ser do tipo string. Então eu vou abrir aspas duplas e aqui eu posso definir o texto. Preencha todos os campos. Feito isso, a gente precisa definir a duração dessa mensagem. Essa mensagem vai demorar muito tempo na tela? Vai ser uma mensagem que vai aparecer de forma rápida? Nesse caso eu quero que apareça de forma rápida. Então eu vou colocar uma vírgula. Vou definir a duração dessa mensagem, então eu vou definir mais um tust, ponto, e aqui eu posso definir length short, essa mensagem vai aparecer de forma mais rápida, né? E length long, ela vai aparecer de maneira mais longa. Então eu vou utilizar length short, e aqui eu vou estar utilizando o método show para executar esse tust, essa mensagem. Se caso todos esses campos estiverem preenchidos, eu posso definir um else,
E aqui eu vou salvar esses dados no meu banco de dados do Firebase, que é o Cloud Firestore. Então vamos executar, vamos ver como é que está funcionando. Beleza, já está aqui, vamos clicar em publicar. Preencha todos os campos. Então vou colocar um título aqui, ó. Preenche todos os campos, vou escrever uma notícia, uma data aqui. Ó, preenche todos os campos. Quando eu colocar o autor e clicar em publicar, não aparece mais a mensagem porque todos os campos estão preenchidos. Depois que todos os dados estiverem preenchidos, a gente vai salvar no banco de dados. Então, se não, a gente vai salvar, vou criar um método aqui, ó, salvar notícia. A gente vai salvar a notícia no banco. Eu vou criar esse método aqui embaixo, ó. Embaixo desse fechamento aqui, eu vou criar esse método que vai ser privado. Eu vou chamar ele de salvar notícia. Então é aqui que a gente vai trabalhar com o nosso banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui em cima, uma variável privada, que eu vou chamar de DB, de banco de dados, né, database, vai receber o meu Firebase Firestore, que é o nosso banco de dados baseado em coleção. A gente consegue visualizar essa classe porque a gente já tem as dependências do Firebase Firestore no nosso projeto e o Firebase também está configurado no nosso projeto Android. A gente já fez a integração. Então, Firebase Firestore. Eu vou estar utilizando esse método getInstance porque eu preciso recuperar a instância do meu banco de dados. Eu vou utilizar o getInstance aqui e agora eu já consigo trabalhar com o meu banco de dados através da minha variável DB. Então aqui eu vou salvar os dados. Então, eu vou utilizar o meu DB, que é o meu banco de dados, vou dar um ponto e eu vou criar uma collection, ou seja, eu vou criar uma coleção. Então a primeira coleção que eu vou criar aqui é uma coleção de notícias. Feito isso, eu vou estar utilizando aqui o document. O document é a própria notícia. Então a gente vai ter aqui uma coleção de notícias, onde a gente pode ter várias notícias dentro dessa coleção. E o documento é a própria notícia. Então eu posso ter notícia 1, notícia 2 e por aí vai. Então nesse caso aqui eu vou estar colocando só notícia. E aqui eu vou estar utilizando o set. Então eu preciso passar esses dados para a minha coleção. Utilizando o set, eu preciso passar esses dados para o meu banco de dados. Esses dados eu vou trabalhar através de um hash map. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de map notícias. Vai receber um hash map off. E como é que funciona esse hash map? Basicamente a gente tem uma chave e um valor. Então essa chave vai ser o campo e vai estar lá no banco de dados. E a gente vai ter o valor, que é o valor que vai ter nesse campo. Então, por exemplo, a gente quer salvar o título. A gente vai ter uma chave título aqui. Então vou abrir aspas duplas. A gente vai ter uma chave título que vai ser criada lá no banco de dados. Vou passar aqui o to. E agora eu vou salvar o quê? Eu vou salvar o título. Então eu preciso passar o título para cá, certo? Que vai vir através dos parâmetros do meu método. Então eu vou ter o título, que vai ser uma string. Eu vou passar aqui o título para o meu hash map, vou dar uma vírgula. A gente vai precisar salvar a notícia, então eu vou criar aqui uma chave chamada de notícia. Vou dar uma vírgula aqui, vou criar a notícia, que vai ser do tipo string. A gente também vai ter a data, que vai ser do tipo string. E a gente também vai ter o autor, que vai ser do tipo string. Então aqui eu vou passar a notícia, que vai vir através da propriedade do meu método salvar notícia. Eu vou criar também uma chave para data. E aqui eu vou salvar a data, que vai vir através da propriedade aqui do método. E a gente vai ter uma chave autor. Eu vou pegar através da propriedade do método. Feito isso, a gente vai passar todos esses dados para a nossa coleção de notícias, que é o nosso map de notícias. Então, map notícias, a gente vai dar um ponto, vai utilizar o método add onComplete listener. Se caso for um sucesso, eu posso exibir um tust aqui, sucesso ao salvar a notícia. Aqui eu posso utilizar
um lambda chamada de tarefa. E eu posso fazer uma verificação aqui, posso utilizar um if. Se a tarefa for um sucesso, eu posso mostrar aqui um test, ó. Notícia salva com sucesso. Ou eu posso colocar, por exemplo, assim, notícia publicada com sucesso. Se caso der algum erro, eu posso utilizar esse método aqui, ó, add on failure listener. Se caso der algum erro aqui, eu posso tratar as mensagens de erro. Nesse caso, a gente não vai estar trabalhando com isso daqui agora, não. Beleza, feito isso, eu já tenho toda a parte do banco de dados aqui no meu método salvar notícia. Quando o usuário preencher todos os campos, a gente vai salvar a notícia. Então aqui a gente vai passar no primeiro parâmetro do método o título. Então a gente vai capturar o que o usuário está digitando no título e vai passar essa informação para o método salvar notícia. Esse título vai chegar aqui através dos parâmetros do método, o título que o usuário digitou lá, e eu vou salvar dentro de um map, onde vai ter chave e valor. Então, através dessa chave, eu vou conseguir recuperar o título e passar para o meu aplicativo de notícias do usuário. Então, através dessas chaves aqui, eu vou conseguir recuperar os valores. Vou dar uma vírgula aqui. O segundo parâmetro é a notícia. Então, eu vou passar a minha variável notícia. Eu vou passar a data. Eu vou passar o autor. E, basicamente, é isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos executar. Vamos escrever aqui uma notícia. Interrompendo a sua aula aí só para poder te dar uma dica para poder beneficiar ainda mais o seu aprendizado aqui nessa aula. Aqui no link na descrição você vai direto para o canal do professor Marcos Duarte, onde você encontra aulas ainda mais avançadas, principalmente para você que quer experimentar um pouco aí do desenvolvimento híbrido de aplicativos. Então o cara é fera em React Native, desenvolvimento nativo também você vai aprender muito lá no canal do Marcos Duarte. Clica aqui embaixo, ó, no link na descrição, tem o @ dele, você pode clicar aí direto pro canal dele, se inscreve lá e comenta que você veio pelo Área Tech Brasil. E vale ressaltar que sim, você vai estar agregando cada vez mais aí no seu conhecimento e vai mostrar pro Marcos Duarte que você está gostando do conteúdo dele e lógico que ele vai poder estar retornando aqui cada vez mais, trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos voltar para a aula. Então, por exemplo, notícia número 1. E aqui eu posso escrever uma notícia aqui. Vou colocar um texto bem grande já para a gente fazer um teste legal. Posso colocar aqui, ó, quantos textos eu quiser. Vou colocar a data da publicação, vou colocar aqui, por exemplo, 24/5/2022. O autor, Marcos Duarte Gomes. E agora eu vou publicar essa notícia. Notícia publicada com sucesso. Vamos vir aqui, ó, no Firebase. Vamos acessar o Firestore Database. E já está aqui, ó, a gente acabou de salvar a nossa notícia no banco de dados do Firebase, no back-end do Google. Então tá aqui, ó, foi criada uma coleção de notícias. E aqui no documento a gente vai ter várias notícias dentro de uma coleção. Então aqui a gente vai ter a notícia, né, essa é a primeira notícia. E aqui a gente vai ter os campos. Então pode ver aqui, ó, que esse autor, data, notícia e título, a gente criou esses campos através do nosso map. A gente coloca uma chave e o valor. A gente criou um campo título lá no banco de dados e passou o título que a gente pegou da nossa aplicação. A mesma coisa para notícia, data e autor. Então a gente tem aqui o campo autor, aí já tem o valor aqui, ó, Marcos Duarte Gomes, o campo data, a data, a notícia aqui, o valor, o campo título, e aqui a gente tem o título. Então a gente conseguiu salvar perfeitamente no banco de dados. A gente pode fazer um negócio bem interessante aqui também. Quando a gente salvar esses dados no banco, a gente quer limpar esses dados. A gente, na hora que a gente publicar a notícia, a gente quer limpar esses campos aqui, ó, deixar eles vazios novamente. Para fazer isso, a gente vai fazer aqui, ó, quando for um sucesso. Quando for um sucesso aqui, a gente pode pegar, utilizar aqui, ó, bind. Posso criar um método aqui embaixo para facilitar.
um método privado chamado de limpar campos. Limpar campos. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, binding ponto edit título, vou dar um ponto text e aqui eu vou colocar uma string vazia, certo? Nesse caso aqui eu vou estar utilizando, pessoal, o set text. E aqui eu vou estar colocando uma string vazia, ou seja, eu vou estar resetando esse campo. Então binding ponto edit notícia set text, vou colocar esse campo como vazio. Edit data notícia, set text, vou colocar como vazio também para limpar o campo. E o edit autor notícia, vou dar um set text e colocar como vazio, vou limpar os campos. E aí quando for um sucesso vai mostrar a mensagem notícia publicada com sucesso e eu vou limpar os campos. Vou passar um método aqui, ó, limpar campos. Ele vai limpar os campos de formulário. Vou colocar mais uma notícia, lembrando que ele vai sobrescrever, porque a gente está passando apenas uma notícia aqui, tá? Então ele vai sobrescrever mesmo. Vou publicar a notícia. Notícia publicada, ele já limpou os campos aqui, ó. Se eu voltar aqui no banco de dados, ele já atualizou essa notícia. Como a gente está trabalhando com um documento só, nesse caso ele vai atualizar. Se eu quiser criar uma outra notícia, eu preciso colocar o nome desse documento diferente. Então tem que ser notícia 2 agora. Agora a gente vai colocar uma outra notícia. Eu vou publicar a notícia, salvei. Ó, a gente vai ter a notícia 2 aqui. Nesse caso eu vou deixar uma notícia só. E beleza. Então é isso, pessoal. A gente aprendeu já a salvar os dados do banco de dados. Então a gente terminou o aplicativo aqui do ADM. A gente já consegue criar a notícia. Agora na próxima aula a gente vai começar a criar o aplicativo do usuário. Então a gente vai criar a parte do usuário e a gente vai recuperar essa notícia que a gente salvou no banco e vai passar para o usuário.